Transitar divulgou que mais de 80% das multas aplicadas nos radares aqui em Cascavel, nesse último mês, serão perdoadas. Isso mesmo, a gente está aí com vários radares espalhados pela nossa cidade, pelas ruas de maior movimento, os corredores aqui de Cascavel, tudo para evitar exageros, excessos por parte dos motoristas. Desde que esses equipamentos foram instalados, uma série de irregularidades foram registradas aí pelos radares, mas agora a Transitar anunciou que vai perdoar, então, todas essas irregularidades, essas notificações e multas. Sobre isso eu vou conversar ao vivo aqui com a Roberta, que chega trazendo detalhes e informações. Quando foi decidido isso ou por que motivo, hein, Roberta? Valdinei, essa já é uma determinação em lei, viu? No ano passado foi aprovada uma lei onde todas as infrações de trânsito de leve a média são então revertidas apenas como uma... Me perdi na palavra aqui, mas uma advertência, essa é a palavra certa. As multas são transformadas em advertências quando o motorista comete, então, uma infração de leve a média. Eu tenho alguns números aqui bastante importantes para a gente falar. A população de Cascavel, de janeiro a julho desse ano, recebeu em multa 6.200 infrações na cidade de Cascavel. E 81% delas foram, então, dessa categoria de leve a média, que é onde se encaixam, então, para perdoar essas multas, tá? 16% dos motoristas foram atuados em multas graves e também 3% em multas gravíssimas, que é aquela multa que, além do dinheiro, também tem a suspensão da CNH. Mas agora, falando dessas multas que serão perdoadas, isso não vale para qualquer motorista, viu? Tem ali um termo a ser seguido que a gente vai assistir agora na entrevista da Simone Soares, que é a presidente da Transitar em Cascavel. Principalmente de autuações de natureza média, que são aquelas cuja velocidade máxima é excedida, né? Foi excedido um máximo de 20% da velocidade para aquela via. Ela pode ser convertida em advertência, caso esse infrator não tenha nenhuma infração nos últimos 12 meses. Bom, e aí para explicar como que funcionam, porque não é só infração de excesso de velocidade que vale essa lei, viu? Aqui ao meu lado está o Valdemir Ladeia, que é o coordenador de educação em trânsito aqui da cidade de Toledo. Ladeia, explica pra gente como que funciona essa lei, né? Como eu acabei de dizer, não vale só para alta velocidade. O que esse motorista precisa fazer quando ele recebe essa multa e identifica que ela é de leve a média? Boa tarde. Boa tarde. Anteriormente, a orientação era essa. A pessoa recebeu uma notificação de natureza leve ou média, ela fazia o recurso solicitando, em vez da multa, em vez do pagamento da multa e a pontuação, uma advertência por escrito, e encaminhava isso ao órgão de trânsito, que seria analisado o prontuário da pessoa. Se ela não tivesse cometido nenhuma dessas infrações nos últimos 12 meses, ela recebia uma nova notificação, sendo esta, então, uma advertência por escrito, né? Então, a partir do ano passado, com a alteração da legislação, essa prerrogativa deixou de ser mais do órgão de trânsito, né? Então, automaticamente, o órgão de trânsito já tem que enviar para a pessoa, em vez da multa, a advertência por escrito. Qualquer multa de natureza leve ou média, desde que a pessoa não tenha cometido nos últimos 12 meses a mesma infração. Nós tivemos também a alteração na pontuação da CNH, né? Isso, de alguma forma, você observa que é um parâmetro que vai fazer com que o motorista pise mais no acelerador, cometa mais infrações, sabendo que essa multa pode ser convertida? Nós temos o parâmetro que muitas vezes a pontuação, né, a possibilidade da suspensão da habilitação por cometimento de infrações reduz o cometimento da infração, que a pessoa não quer ter habilitação suspensa, ela acaba reduzindo o cometimento da infração. Com a possibilidade, então, dela passar a ter 40 pontos para poder ter a suspensão, a gente percebe que a pessoa começa a
ter mais um pouco de liberdade na direção, né? Eu cometi só apenas uma, posso cometer mais outra, e isso acaba aumentando esse número de infrações, né? De acordo com as estatísticas, como você mesmo mencionou em Cascavel, o bom é que a maioria das multas ainda são de natureza leve e média, né? Ou seja, aquelas de menor potencial de perigo tanto para o condutor como para os demais usuários da via. O melhor mesmo é seguir sempre as regras, né, e tentar evitar as multas ao máximo. O bom condutor, né, é aquele que não comete infração de trânsito, né? A gente sempre fala isso, né? Conduzir o veículo de maneira correta a fim de evitar a infração de trânsito, lembrando que sempre, quase sempre, antes do acidente houve o cometimento de uma infração de trânsito, né? Então, se eu evitando a infração de trânsito, possivelmente eu estarei reduzindo o número de acidentes de trânsito. Ok, Ladeia, obrigada pelas informações. Tá aí então, Valdinei, o recado tá dado, eu volto para você. Eu vou fazer o seguinte, Roberta, agora 12h, 16 minutos, rapidamente, porque tem gente chegando aqui ao BG nesse momento para acompanhar o nosso programa, para ficar bem informado. Vou pedir para que você faça um resumo, mais ou menos 30 segundos, porque a gente sabe que você é competente a essa altura, de tudo isso que nós vimos agora, para o motorista, para o morador de Cascavel, sobre então esse perdão, né, dessas infrações de trânsito cometidas nesse último mês aqui em Cascavel. Vai lá, Roberta. Bom, então desde o ano passado uma lei foi aprovada de que todas as infrações de trânsito e também essas sobre alta velocidade podem ser convertidas, essas da categoria leve a média, podem ser convertidas apenas em algumas advertências por escrito, né? Então você aí de casa que foi multado, cerca de 81% dos motoristas de Cascavel principalmente estão dentro dessa categoria, e se eles não tiveram nenhuma infração nos últimos 12 meses, terão essas multas perdoadas, principalmente de alta velocidade. Valdinei. Obrigado, valeu. Roberta Cunha falando com a gente ao vivo então sobre essa decisão aqui da Transitar em Cascavel.